E aí, meu querido, minha querida, vamos começar agora uma lei muito importante, cobrada demais em concursos públicos, especialmente os concursos de carreiras policiais, que é a Lei 8.072/90, a Lei de Crimes Hediondos. E olha só, essa aula aqui, ela está atualizada de acordo com o pacote anticrime e também de acordo com a derrubada dos vetos do pacote anticrime, que aconteceu no dia 19 de abril de 2021, tá? Então tá super atualizado esse material aqui. Vamos lá, primeira coisa. Antes de a gente começar a entrar aqui na Lei de Crimes Hediondos, eu vou deixar aqui a minha rede social, o meu Instagram, @prof. Diego Fontes, olha para a tela aí, onde você pode encontrar mais conteúdo, tá? Conteúdo de legislação, jurisprudência, quiz, dicas de concurso, pode me seguir lá. Tira um print aí da tela, já mostra que está tendo aula comigo, compartilhando stories, me marca que eu vou repostar. Gente, quando a gente fala de Lei de Crimes Hediondos, a primeira coisa é a gente se perguntar como é que surgiu isso, quais foram as influências. E a gente tem aqui, eu coloquei no material, basicamente 3 influências que podem resumir o que significou ali o início dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90. Nós tínhamos a égide do direito penal máximo, uma influência muito forte dos movimentos de lei e ordem, especialmente diante de crimes bárbaros, de crimes que chocavam a sociedade. Então havia uma pressão, não só no Brasil, mas até mesmo fora do Brasil, mas um movimento internacional que repercutiu internamente no Brasil para que houvesse um agravamento, um endurecimento na legislação penal no nosso país. E os crimes hediondos já tinham previsão na nossa Constituição, mas ainda não havia uma regulamentação. E por conta dessa influência, desse momento que o mundo estava passando, que o Brasil estava passando, houve essa cobrança para regulamentar o disposto já na nossa Constituição Federal. E aí veio a Lei de Crimes Hediondos. Também tem uma influência muito forte da chamada teoria das janelas quebradas. Até mesmo essa noção de punir com maior rigor vem dessa teoria das janelas quebradas. O que é que tem a ver isso, Diego? Teoria das janelas quebradas. Em síntese, em apertada síntese, essa teoria diz o seguinte, que se nós não punirmos adequadamente os fatos criminosos, isso vai ser interpretado como um incentivo à reiteração criminosa. E essa doutrina, ela prega o quê? Que pequenos atos devem ser criminalizados. Se os pequenos devem ser, imagina só aqueles atos que promovem ou que geram uma maior repulsa na sociedade. Né? Isso aqui, Diego, cai em prova? Uma prova de Lei 8.072 e Lei de Crimes Hediondos? Não. Isso aqui é só para azeitar o conhecimento dessa disciplina, mas também pode cair quando você vai estudar de maneira mais aprofundada em criminologia, que não é o nosso intento aqui nessa aula. Vamos lá. Primeira coisa, quem é que vai dizer se um crime é ou não hediondo, tá? Quem é que vai dizer? Nós temos, basicamente, 3 critérios. O primeiro critério é o critério judicial. Eu não estou falando isso a nível de Brasil, tá? Eu estou falando de uma maneira geral, a nível doutrinário. O primeiro critério, a nível doutrinário, é o critério judicial, que é o juiz que determina. O juiz olha para o caso concreto e diz, ih, aqui foi grave, é hediondo. Não, esse aqui não é hediondo, não. Ah, esse aqui é hediondo. Não é o praticado no Brasil. Nós, no Brasil, não praticamos esse sistema, porque no Brasil, o nosso sistema é o sistema legal ou legislativo. Ou seja, no Brasil, só será hediondo o crime previsto em lei como hediondo. Ou seja, somente quem faz previsão de hediondez é a legislação. Se não está na lei, e essa lei, logicamente, tem que ser uma lei anterior, se não está nessa lei anterior, não será considerado crime hediondo. Apenas a lei diz se um crime é ou não é hediondo. Critério legal ou legislativo. Eu pergunto para você, existe cláusula salvatória em nossa lei? Essa cláusula salvatória seria uma espécie de sistema misto. Como assim, Diego, sistema misto? Seria um sistema no qual nós teríamos uma previsão legal, mas o juiz, no caso concreto, pudesse excluir
a hediondez de determinado delito. Nós não temos cláusula salvatória na nossa lei. Nós não adotamos o sistema misto. O nosso sistema é o sistema legal, sistema legislativo. O juiz ele nem pode atribuir, nem pode excluir, no caso concreto, a hediondez de um delito. Maravilha? Delícia? Aprendeu? Isso cai em prova, tá? Vem para cá, vou mostrar para você. O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado, sendo proibido ao juiz, no caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-la em razão da sua gravidade ou forma de execução. Perfeito, foi o que eu acabei de falar. Quem define é a lei. Não é o juiz que decide, que define se é ou se não é. Também como não há cláusula salvatória, quase não fala a palavra, né? Salvatória, também não pode o juiz excluir. Questão número 1, questão correta. Questão número 2. É cabível ao magistrado classificar como hediondo um crime em razão da sua gravidade ou forma de execução. Não, porque nós não adotamos o sistema judicial, nem o sistema misto. Nós adotamos o critério legal, critério ou sistema legislativo. Questão número 2, questão errada. Maravilha. E aí nós temos que agora, depois de trazer essa abordagem doutrinária inicial, nós temos que beber da fonte. Eu costumo dizer que quem bebe da fonte bebe água limpa. Então nós vamos lá, quer dizer, eu costumo dizer não, isso é um ditado mais antigo, né, que a minha bisavó. Então, gente, essa necessidade de buscar a razão constitucional, a fonte constitucional, porque isso cai em prova, tá? Eu vou mostrar para você que isso cai em prova. Às vezes a prova não vai entrar nas particularidades da lei. A prova do seu concurso vai se deter ao básico que está na Constituição. Então vamos lá. A Constituição diz o seguinte, que a lei considerará, que lei é essa, gente? A nossa lei de crimes hediondos. Considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. É o chamado 3TH, pelas famosas técnicas de memorização. Quando as técnicas de memorização dizem o que é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, 3T. Primeiro T de tortura, segundo de tráfico, terceiro de terrorismo. E o quê? E o H dos crimes hediondos. Esses 3T's também são chamados de crimes equiparados a hediondos, tá? Tortura, tráfico e terrorismo. Também são chamados de crimes equiparados a hediondos. Cuidado, não são hediondos, são equiparados. Por quê? Porque tem o mesmo tratamento, tá? Ambos são o quê? Inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Olha para o material. E aqui a lei diz que por eles vai responder os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, quem vai definir os crimes hediondos é a lei. Porque nós adotamos o critério legislativo. Não é o juiz, é a lei. E que lei é essa? É a nossa lei 8.072/90. É a lei que nós vamos estudar na sequência. Só que aí veio a nossa lei e disse que também não vai caber indulto. Olha só o artigo 2º. Isso aqui é a lei 8.072, a nossa lei que nós estamos analisando agora. Os crimes hediondos, a tortura, o tráfico e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, fiança, isso aqui estava tudo na Constituição. Só que aqui a lei trouxe o indulto. E aí isso chegou no STF. Porque algumas pessoas alegaram que essa previsão da lei de crimes hediondos seria inconstitucional. Por quê? Porque estaria falando mais do que a Constituição. A Constituição não fala de indulto, a Constituição fala de graça, que não vai caber graça, não vai caber anistia e não vai ter fiança. A lei considerada inafiançáveis. E aí? O STF disse o seguinte, a lei de crimes hediondos ela não é inconstitucional. Por quê? Quando a Constituição está falando da graça, volta para cá, para o texto. Quando ela está falando da graça, na verdade ela está falando, olha para mim, do chamado poder de graça do presidente da República, que inclui a graça individual e o indulto de natureza coletiva. Então o STF não considera inconstitucional.
Também não vai, então, caber o quê? Também não vai caber indulto. Beleza? Tranquilo? Maravilha, Diego. Vamos lá, mostrar como isso cai na prova. Que aqui a gente mata a cobra e mostra essa cobra morta. Vamos lá. Não é possível a concessão de anistia, graça ou indulto àqueles que tenham praticado crimes hediondos. Anistia e graça, assim como a inafiançabilidade já estava prevista na Constituição, e a lei de crimes hediondos falou que também não cabe indulto. Questão número 3, questão correta. Questão número 4. Os crimes hediondos, embora inafiançáveis e insuscetíveis de graça e indulto, podem ser anistiados. Ei, que bobagem você está falando? Não cabe anistia também. Tá? Então essa parte final torna o item 4 errado. Cuidado, que às vezes você está lendo a questão e a questão começa a falar muita coisa que parece com o que você estudou. E você acha, você começa a se apaixonar pela questão. É o que eu falo do fenômeno da paixão à primeira vista, que nada mais é do que um gatilho mental chamado similaridade. Você acaba não prestando atenção ao final, ao restante da questão, e acaba perdendo a questão fácil. Tanto é que depois, quando você vai conferir, você olha e nem acredita que errou. Você fala para si mesmo, nossa, eu sabia isso, como foi que eu errei? Então preste atenção na questão do início até o final, tá bom? Uma dica que eu dou é você julgar por partes. Você estiver lendo a questão, você fala, olha só, os crimes hediondos, embora inafiançáveis, até aqui tá certo? É verdade, os crimes hediondos são inafiançáveis. Ah, eles são insuscetíveis de graça? Não cabe graça, também não cabe indulto, até aqui tá certo. Ah, ele está falando que podem ser anistiados? Não, aqui está errado. Veja que eu estou julgando a questão por etapas, por partes, para que eu mesmo não me confunda com esse gatilho mental despertado em mim, de propósito pelo examinador. Essa aqui até que está tranquila, né? Mas às vezes você pega uma questão que tem 5, 6 linhas, e dessas 5, 6 linhas, às vezes tem uma palavrinha no final que torna o item errado. E o restante está igual à lei. E você acaba caindo nessa armadilha, tá? Não cai nisso na hora da prova. Vamos lá. Aí eu pergunto aí, eu trago uma pergunta para você. A nossa lei de crimes hediondos, ela criou tipos penais? Olha para mim. Não, ela não criou tipos penais. Ela faz referência a alguns tipos penais que estão no Código Penal, alguns tipos penais que estão lá no Estatuto do Desarmamento. Ela não cria, ela referencia, ela elenca em um rol esses tipos penais, tá? E esse rol, Diego, ele é exemplificativo ou taxativo? Vou falar uma coisa que você não erra uma questão como essa. Tudo que for para lascar o sujeito é taxativo. Se é para prejudicar, eu ia usar um palavrão, que ele começa com F, tá? Mas não vou falar aqui não, que pode estar em horário nobre, não sei que hora você está assistindo essa aula na sua casa. Eu não sei se é de madrugada ou se é 8 da manhã perto do seu filho, mas você entendeu qual é a palavra, né? Tudo que for para lascar o sujeito é taxativo. Se você aprender isso, você não erra uma questão dessa na hora da sua prova. Então, se eu estou atribuindo hediondez, ou seja, prejudicando o sujeito, porque ele não vai ter direito a um monte de coisa aí. Não vai caber indulto, graça, vai ter uma série de prejuízos. Vai ter reflexo na execução penal, nós vamos ver. Vou fazer uma relação com o artigo 112, lá da Lei de Execução Penal, da nossa Lei de Execução Penal, que foi modificada pelo pacote anticrime. Agora não tem mais aquela previsão 2/5, 3/5, mas previsões percentuais, que vai de 16% até 70% na nossa 7.210, tá? Então o cara vai ter uma série de prejuízos. Se eu vou prejudicar o cara, é lógico que esse rol ele tem que ser taxativo. Eu não vou poder acrescentar de maneira analógica, por interpretação. Não. É taxativo, tá? Maravilha, Diego. Apenas os crimes consumados ou também os crimes tentados são considerados hediondos? Aí a própria lei responde, olha só, que são considerados hediondos não apenas os consumados, mas os tentados. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma tentativa de homicídio qualificado, nós vamos ver que o homicídio qualificado é crime hediondo, se for uma tentativa de homicídio qualificado, esse crime tentado é considerado hediondo e vai receber todos os reflexos por conta disso, tá? Então, não só os consumados, mas também os crimes tentados, claro, previstos na lei, serão considerados hediondos. Maravilha. Questão número 5. A prática não consumada, ou seja, tentada do crime, afasta o caráter hediondo do tipo penal. Ei, peraí, afasta não.
Como assim afasta? De forma alguma. O crime tentado também é considerado hediondo por força do próprio artigo 1º, pelo disposto expressamente na própria lei de crimes hediondos. Maravilha? Delícia? Então vamos lá. E aqui eu vou começar no rol, tá? Vou começar aqui no rol e a partir do próximo bloco eu vou continuar. Esse rol, essa lei, apesar dela ser uma lei pequena, ela tem muitos detalhes. Eu não vou dar aula sobre esses tipos penais, não, isso aí você aprende lá no direito penal especial. Aqui é uma aula sobre lei de crimes hediondos. O que eu vou te falar são algumas pegadinhas. Dizer, cuidado para não confundir isso com aquilo outro, porque o examinador gosta de brincar com você, tá? Você já vai ver as dicas que eu vou trazer para você. Então, olha só. Homicídio, artigo 121. Esse homicídio, artigo 121, é um homicídio simples. Diego, homicídio simples é crime hediondo? Depende. Apenas quando... Qual é a condição? Qual é a conditio sine qua non? Qual é a condição para o homicídio simples ser considerado crime hediondo? Quando ele for praticado em atividade típica. Típica significa a mesma coisa que característica. Característica de grupo de extermínio. Veja que a lei não exige que esse homicídio seja cometido em atividade de grupo de extermínio. A lei não exige isso. A lei exige que esse homicídio simples seja praticado numa atividade que seja parecida, característica, que tenha o quê? Que tenha as mesmas evidências, as mesmas características, a mesma aparência, digamos assim, de uma atividade de grupo de extermínio. Dificilmente um crime desse não vai ser qualificado. Dificilmente esse homicídio não vai ser qualificado. Mas coloca na sua cabeça, de maneira didática, porque isso é cobrado em prova, que o homicídio simples, apenas quando praticado numa atividade, como a sua atividade característica ou típica de grupo de extermínio. Quando, por exemplo, nós tivermos uma indiferença quanto à personalidade da vítima. Pô, vou lá matar um mendigo, mas porque eu acho que mendigo não tem que ficar na rua. Acho que eles sujam a rua, deixam a rua feia, eu não gosto de mendigo. Eu não tomo importância se é o João, se é o Francisco, quanto à identidade daquela vítima. Mais uma vez, provavelmente isso vai se configurar com um motivo torpe, por exemplo. Dificilmente eu não vou enquadrar isso aí dentro de homicídio qualificado, mas, para fins didáticos, coloca na sua cabeça, tá? Homicídio simples apenas quando o quê? Na hipótese de ser praticado numa atividade típica ou característica de grupo de extermínio. A lei não exige que seja atividade de grupo de extermínio, mas que seja atividade característica, típica. Guardou isso? Isso cai em prova, tá, meu filho, minha filha? Vamos lá. E outra coisa, mesmo que cometida por um só agente. Isso só confirma pra gente que a lei não exige que essa atividade seja de grupo. Por quê? Se ele está dizendo que pode ser por um só agente, ele está apenas dizendo da aparência, das características dessa atividade. Então, homicídio simples, quando praticado nessa atividade característica, que tem essa aparência de grupo de extermínio, mesmo que tenha sido cometido por uma só pessoa. Maravilha? Tudo bem, Diego. Aprendi. E o homicídio qualificado. Veja que aqui no homicídio qualificado ele coloca todas as qualificadoras. Todas elas. Inclusive, olha que interessante. Ele colocou aqui essa do inciso 8º. Só que essa do inciso 8º tinha sido vetada. Olha só, o veto tinha sido lá no Código Penal. Que é o quê? Que é a qualificadora quando no crime de homicídio for empregada arma de fogo de uso restrito ou proibido. Pô, matei alguém usando arma de fogo de uso restrito ou proibido. Isso aí é homicídio qualificado. Isso tinha sido vetado. Só que o veto caiu agora, em abril, recentemente, em abril de 2021. Então, o que não tinha sido modificado, porque quando o veto foi derrubado, quando ocorreu o veto pelo presidente da República, o presidente da República esqueceu de vetar na lei de crimes hediondos. Então ficou uma coisa estranha. Por quê? Porque a lei de crimes hediondos continuou mencionando no inciso 8º, só que no Código Penal tinha sido vetado. Agora o Congresso facilitou a nossa vida. Por quê? Porque o Congresso derrubou o veto. Então o inciso 8º, que tinha na lei de crimes hediondos, mas não tinha no Código Penal por ter sido vetado, agora voltou, ressuscitou, né? Então tá lá agora o inciso 8º e agora nós temos uma harmonia entre o disposto na lei de crimes hediondos e o disposto no Código Penal. Agora cuidado, por quê? Não confunda, tá?
O que é considerado hediondo aqui é o homicídio praticado, que por ter essa prática ele é considerado qualificado, praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Por que eu digo não confunda? Eu não estou falando aqui de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por quê? Eu vou falar mais na frente que o crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Armamento de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tá? Deixou de ser hediondo. Não confunda, não confunda, não confunda. Isso aqui é uma qualificadora do crime de homicídio. E essa qualificadora fala da arma de fogo de uso restrito. Tá? Olha a questão maldosa que o examinador pode colocar na sua prova. Por quê? Porque ele sabe que você vai chegar na hora da prova e dizer: o professor Diego falou que o crime de... que ele falou alguma coisa, que o aluno nunca lembra exatamente o que você falou, né? O candidato, o aluno, ele não lembra o que exatamente você falou, ele lembra algo parecido. O Diego falou que uso restrito não é mais hediondo. Ei, calma, não falei isso. Eu falei que o crime do artigo 16, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, deixou de ser hediondo. Mas o que a banca está te pedindo na prova é com relação ao homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito. Aí você vai lá, confunde as coisas e marca errado. E ainda vai dizer que foi o professor que ensinou errado. Pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? Faz não que Deus castiga, tá? Vamos lá. Volta para cá. Diego, e o homicídio qualificado privilegiado? Como assim, Diego? O que é um homicídio qualificado privilegiado? Pode o homicídio ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Pode. Quando nós tivermos, primeira coisa, o privilégio, ele vai ser necessariamente por um motivo relacionado à intenção do agente, algo subjetivo. O cara, ele estava impelido por um relevante valor moral, valor social. Por exemplo, o cara chegou lá e flagrou um vizinho, vou até bater aqui na madeira que nunca isso aconteça, infelizmente acontece no Brasil, mas isso nunca acontece com nenhum de nós, mas o cara foi lá e flagrou o vizinho dele estuprando o seu próprio filho, né? Cara, o João viu o vizinho chupando o filho dele, do filho do João. O João ficou louco, ficou insano e matou o vizinho. Só que o João matou o vizinho de uma maneira cruel, utilizando um meio insidioso, um meio cruel, porque ele ficou tão possesso que ele foi com requinte e crueldade. Então veja que nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho um motivo que está ligado à subjetividade, esse relevante valor moral, o próprio filho, e por isso esse homicídio ele pode ser reconhecido como privilegiado, mas ao mesmo tempo eu tenho uma qualificadora de natureza objetiva com relação ao meio de execução. Então quando eu tiver uma qualificadora objetiva, e no caso o privilégio que necessariamente vai ser subjetivo, eu posso ter um homicídio qualificado privilegiado. Diego, e esse homicídio qualificado privilegiado, ele é hediondo? A nossa jurisprudência considera que não. Por quê? Porque não tem previsão legal. A lei não prevê. E se eu fosse considerar, eu estaria extrapolando a lei. Eu não posso fazer isso porque isso seria prejudicar o réu. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Questão número 6. O homicídio qualificado privilegiado é crime hediondo, não é por ausência de previsão legal. Olha para mim, de acordo com a nossa jurisprudência. Mas esse assunto a gente continua no próximo bloco. Não sai daí.